cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Quantos podem cantar isso com alegria? Não como um velório. Não estamos velando, estamos celebrando o cuidar do nosso Senhor. A gente pode cantar: Deus cuidará de ti. Como a gente pode simplesmente dizer: não, eu não estou cantando qualquer coisa. Eu estou dizendo: Deus cuidará de ti. Como é que a gente tem que fazer? Obrigado, meu irmão. Agora calma, uma coisa é você cantar assim, Deus cuidará, porque isso é um velório. Outra coisa, gente: Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Veja, o culto, você se esforça com o seu corpo. Você está cantado, sentado. Você está forçando o seu diafragma. Se você estivesse em pé, você cantaria com muito mais potência. Mas para você cantar com a potência que você está em pé, sentado, você tende a arrancar a força daqui de dentro, porque senão vai sair: Deus cuidará. Certo? Então você está sentado, você não precisa só da sua afinação, você não precisa só da sua voz, você precisa do seu corpo. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Veja, é muito simples, mas se você não entender isso aqui vai ser só mais um hino que igrejas tradicionais vivem cantando. Você só vai querer entender o que o hino está dizendo e vai cantar, simplesmente soletrando esse hino. Eu não estou convidando você a entender esse hino agora, e nem pedindo para você cantarolar esse hino. Eu estou dizendo para você usar esse hino, fazer desse hino um meio de colocar todo o seu corpo em movimento, em adoração a Deus, botar tudo aqui de dentro em movimento, para cultuar a Deus não só com a sua mente, mas também com o seu corpo. Por isso, todas as vezes que você cantar, não importa qual seja o hino, lembre-se disso: quem presta o culto não são os músicos. Os músicos, eles estão nos servindo, eles são nossos diáconos musicais. Assim como o diácono que ensina a palavra, assim o diácono e todos os que estão com ele conduzindo, estão apenas viabilizando. O que tem que fazer somos nós que temos que prestar culto ao nosso Deus. Então nunca faça de um cântico, de um hino na igreja, apenas mais um hino a ser cantado antes da palavra. Um hino como esse, que você está cantando e você acha que não aconteceu nada com você, porque esse hino não é para você. Deus cuidará de ti,
tudo Ele vê. Está falando sobre quem? Não está falando sobre você. Está falando sobre um Deus que cuida do seu povo. Por isso, nunca um hino é só um hino. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, a ouvir mais um hino. O hino de Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Eu quero te convidar a ouvir a belíssima canção que Moisés nos oferece nessa manhã, através da palavra de Deus. Diz assim as Escrituras, do versículo 8 ao versículo 14: Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através de Tua palavra, que possamos entender as maravilhas da Tua lei e ao ouvir Tua palavra, ter nossa vida transformada por ela. Tua palavra não é um pássaro empalhado que nós observamos, inerte, imóvel. Tua palavra é um pássaro em pleno voo. Só captamos Tua palavra quando vemos ela voando, ela se movendo. Move Tua palavra entre nós nessa manhã, para que haja cura, despertamento, encorajamento, edificação, exortação. Traz o Teu Espírito entre nós, ilumina a nossa mente. É isso que clamamos nessa hora, no nome precioso de Jesus, Teu Filho. Amém. Na semana passada, vimos uma história em 3 atos. Primeiro ato, a geração dos 70. Segundo ato, a morte da geração dos 70. Terceiro ato, a última geração dos filhos de Israel. Aprendemos 3 coisas importantes. Primeiro, que o cumprimento da promessa de Deus não depende de nós, mas apenas de Deus. Os ossos de José, para serem transferidos para Canaã, não dependem apenas da fidelidade dos filhos de Israel, mas sobretudo da fidelidade de Deus. Segundo, a morte de José não representa o fim da mão invisível de Deus. José morreu, e assim como o galo perdeu a hora, o sol nasceu e Deus continuou trabalhando. A mão invisível de Deus trabalha a despeito da morte, a despeito dos fins, a despeito da transitoriedade da vida, das mudanças da jornada da vida, das mudanças de cenários e etc. A mão de Deus permanece guiando o seu povo, não importa quais sejam as circunstâncias. Terceiro ensino: o povo cresceu, não porque estava numa terra frutífera como era a terra do Egito. O povo cresceu por causa da promessa de Deus para com o seu povo. Por causa da palavra de Deus, o povo de Deus cresce no Egito.
Esses 3 ensinos foram dados justamente para nos despertar para o fato de que precisamos enxergar nas boas coisas que estão acontecendo conosco, a mão invisível de Deus. Deus está usando os meios poderosos que Ele mesmo cria e estabelece para abençoar seu povo. A pergunta é se seu povo consegue perceber a mão poderosa de Deus quando esse povo está lavrando a terra e vendo a terra produzir. Se esse povo está vendo a mão de Deus quando você faz o seu trabalho e faz ele direitinho e ele dá certo no final. Se você no final vai dizer: a terra prosperou porque eu fiz direitinho, o meu trabalho deu certo porque eu fiz direitinho. Ou se no final você vai dizer: a despeito de eu ter feito o meu trabalho como deveria ter sido feito, a terra prosperou, eu prosperei por causa de Deus. Não estou falando com você sobre uma ideia, estou falando para você sobre uma maneira de viver. Cristãos não podem viver, nem ler as Escrituras como se fossem ateus. Talvez você creia em Jesus, mas seja historicamente um ateu. Talvez você seja um historicista, alguém que analisa a história sem perceber a história como um movimento providencial de Deus. Talvez você enxergue a história eivado de materialismos, eivado de maneiras de perceber a história de maneira cética, como se os poderes deste mundo estivessem obedecendo a uma dialética de forças apenas, como se os poderes deste mundo não estivessem todos eles submissos ao poder soberano de Deus. É preciso viver crendo na mão invisível de Deus. E não é fácil, meus irmãos. Nós somos filhos de uma época que desistiu da providência divina. Veja, século XVIII, Adam Smith, quando escreveu A Riqueza das Nações, ele diz o seguinte: geralmente, na realidade, o indivíduo não tenciona promover interesse público, nem sabe até que ponto está promovendo. Ou seja, o cara que quer ganhar dinheiro não está nem aí com a esfera pública, não está nem aí com o que está acontecendo na esfera pública. Ele quer ganhar mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. Ao preferir fomentar a atividade do país e não de outros países, ele tem em vista apenas sua própria segurança. Se ele investe em alguma coisa no país, não é por causa da esfera pública, é porque ele quer ficar mais rico e mais rico. E orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas o seu próprio ganho. E neste, como em muitos outros casos, é levado como que por uma mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Adam Smith está dizendo: existe uma pessoa egoísta que só quer ganhar dinheiro, vai trabalhar para ganhar dinheiro, vai trabalhar para ser cada vez mais poderoso, e não vai perceber a mão invisível de Deus usando tudo que ele está fazendo para cumprir uma intenção que não era dele. De repente ele vai favorecer situações que não estavam no seu campo de ação e de intenção, mas a mão invisível de Deus é que está por detrás de tudo neste mundo, e até por trás da loucura dos homens insanos que buscam poder. A mão invisível de Deus está conduzindo tudo para que o seu povo e o seu nome seja reconhecido. Então você vai ver João de Salisbury, Thomas Hobbes, John Locke, Johannes Altúcios. Você vai ver uma galera de homens que desde a Idade Média até a modernidade estão escrevendo tratados de política, sempre levando em consideração a providência divina. Nós fazemos cálculos, nós observamos como as nações se relacionam, nós analisamos as guerras entre as nações, mas nós estamos lidando com um fator invariável, que é a mão invisível de Deus. Sempre que eu converso com Davi, membro aqui da nossa igreja, a gente se perde no meio das perguntas relacionadas a essa invariabilidade.
as coisas que a gente de alguma forma prevê, a gente tem todas as variáveis, mas uma conta não fecha. Seria lógico que as consequências fossem X, Y, Z, mas de repente algo que a gente não espera, por mais que a gente planeje, não dá certo. O nome disso é a mão invisível de Deus. Homens chamavam isso de a mão invisível de Deus. De repente, não mais temos isso. Outro autor muito interessante, R.C. Sproul, escreveu um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Você sabe quando usa esse jargão, porque tem que ler. Chama-se A Mão Invisível. Ele diz o seguinte: em nossos dias, essa mão invisível não é apenas considerada invisível, mas inexistente. A mão da providência foi cortada fora por completo, e com essa amputação, fomos largados às cegas, perambulando sozinhos em um universo hostil ou indiferente. Em prol do nosso bem-estar econômico, não olhamos mais para a mão invisível da providência, mas para a mão sempre visível do governo humano para resolver essas questões. Ele está chamando a atenção para o fato de que hoje, você e eu, quando estamos preocupados com tudo que diz respeito às nossas variáveis, para provisão e previsão do nosso futuro, mercado financeiro, governo, política, tudo isso se tornam variáveis que não eram as mais importantes para aqueles que viviam centrados em pensar a história a partir da providência divina. Temos historiadores ao longo da Idade Média e Moderna que estão contando a história sabendo o fim desde o começo. Hoje nós não contamos mais a história com base no fim que já sabemos, porque para contar uma história com base no fim que já sabemos por causa das Escrituras, precisamos crer não apenas nas últimas coisas, mas na primeira dela, de todas elas, que é a providência divina, e deixamos escapar pelos dedos a providência divina. Somos influenciados por tratados que desde Marx até os nossos dias vêm oferecendo para a gente uma série de reflexões econômicas e políticas que não vêm centradas na providência divina. A providência divina passa largo. E aí você diria assim: uau, Jonas, mas isso é coisa de esquerdista. Isso acontece também entre direitas. Isso também acontece entre aqueles que são e que visam fazer o contraponto às teses, por exemplo, de Marx. Quantos e quantos hoje que defendem pautas contrárias estão recorrendo a fatos, estão recorrendo aos objetivos, mas não estão recorrendo à providência divina. Olha como carecemos de teólogos políticos que de fato trabalhem a sua teologia a partir da profissão de fé, de que nós sabemos o fim desde o começo por causa da palavra de Deus, e por isso podemos trabalhar a nossa confiança no mundo, não com base apenas no que possuímos, no que temos, das nossas riquezas, mas na mão invisível de Deus, que transforma todas as coisas e faz com que poderosos, que se acham donos do destino, caírem por terra com sua cabeça rachando num deserto. O que nos fez abandonar a mão invisível de Deus e nos privou da mão invisível de Deus para a ordinariedade da vida e nos colocou a mão invisível de Deus apenas para tratados teológicos. Hoje quem vai discutir doutrina da providência divina é para discutir arminianismo e calvinismo. Vai se discutir a doutrina da providência para se trabalhar questões de ordem teológica. Acontece a mesma coisa com os estudos em Apocalipse. As pessoas estudam Apocalipse para desenvolver suas teorias escatológicas. Mas tanto o Apocalipse como a doutrina da providência tem a ver com a visceralidade da vida, tem a ver como você levanta os olhos, acorda e pensa que tudo isso está acontecendo à sua volta. Quem está sustentando tudo isso? Quem está levando todas as coisas para um determinado destino? Essa é a pergunta do sermão dessa manhã. Onde está a tua confiança? Onde está depositada a tua fé?
Portanto, o sermão desta manhã fala sobre o problema da nossa incapacidade de ver a mão invisível de Deus, e por isso, também incapacidade de crer que tudo está debaixo do governo de Deus e não dos homens. O sermão de hoje não é para aqueles que acreditam que podem fazer história. O sermão de hoje é para aqueles que acreditam no Deus da história. Por isso o texto de hoje, ele é importantíssimo para nós entendermos a relação entre Deus e seu povo nesta providência, nessa história providencial de Deus. O texto que nós acabamos de ler pode ser dividido em 4 partes, bem simples. Primeira parte, o primeiro problema. A segunda parte, a solução do primeiro problema. A terceira parte, o segundo problema. A quarta parte, a solução do segundo problema. Viu como é fácil? Primeira parte, o primeiro problema, versículo 8 a 10. Segunda parte do sermão, a solução deste primeiro problema, que é o versículo 11. Terceira parte, o segundo problema, versículo 12. Quarta parte, a solução para este segundo problema, versículos 13 e 14. Qual é o primeiro problema? O crescimento dos filhos de Israel. Qual é a solução do primeiro problema? A escravidão dos filhos de Israel. Qual é o segundo problema? O hipercrescimento dos filhos de Israel. Qual é a solução do segundo problema? A hiperescravidão dos filhos de Israel. Comecemos com o primeiro ponto. O primeiro problema, o crescimento dos filhos de Israel. Você observa como o versículo 8 começa? Nesse meio termo, quantos anos o povo passa no Egito? 1000 anos? 500 anos? Quem dá mais? Vocês não foram na escola bíblica dominical, não? Quantos anos? 400. Quantos anos? Boa, garoto, 400 anos. Nesse meio tempo, que tempo? Que tempo? Um tempo que vai entre a morte de José, certo? E o crescimento exponencial dos filhos de Israel. Então, em algum momento que vai entre 70, aproximadamente, talvez mais de 90 mil pessoas, acontece algo extraordinário. O que é esse algo extraordinário que acontece? Levantou-se um novo rei. E esse novo rei do Egito tem uma peculiaridade. Ele não conheceu José. E por ele não ter conhecido José, ele, portanto, ignorava a relação que José tinha com o faraó nos seus dias, que beneficiava o povo de Israel, os filhos de Israel, relação esta que fazia com que os filhos de Israel servissem a faraó nas terras de faraó de modo voluntário. Eles não eram obrigados, eles não eram forçados, eles serviam como gratidão pela proteção, pela terra, pelo lugar que tem comida, pelo lugar que tem bebida. Então servir a faraó era uma maneira de agradecer a um faraó que havia reconhecido não somente José, mas havia reconhecido também o Deus de José. Mas este novo faraó não conhecia José.
E isso traz implicações, não só com relação a José, ou seja, a ignorância com relação a José, pelo fato de José ocupar um alto escalão do governo egípcio. Não somente isso, mas também ignorar um povo protegido por um líder de seu povo. Mas não somente isso, ignorar que este povo de José não pertence a José, e tampouco pertence a Faraó, pertence a Deus. Ele não vê Deus, ele não acredita em Deus, ele não enxerga Deus. Para Faraó, a história se reduz a apenas os eventos que estão diante dele. E quais são os eventos que se colocam diante dele? A gente vai descobrir estes eventos no discurso que Faraó faz para quem? Para os egípcios. E esse discurso é muito interessante, porque, veja, versículo 8 diz que nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, e ele disse a seu povo, observe a palavra povo, ele diz para seu povo, ou seja, ele joga agora no seu discurso político suas ideias para o povo egípcio. Esse discurso tem o seguinte endereçamento: primeiro, chamar a atenção para o povo egípcio, que agora não temos mais uma comunidade de migrantes, nós temos um povo dentro do povo. Ele começa dizendo, isso é redundante: eis que o povo dos filhos de Israel, ou seja, aqueles que eram 70 e que agora são milhares, este povo, ele reconhece que não está mais diante de uma comunidade de 70, mas está diante de um povo. Que coisa gloriosa, que ironia Moisés nos oferece. É Faraó que está dizendo: Deus cumpriu sua palavra, sem saber. Faraó está dizendo com sua própria boca que Deus cumpriu sua promessa, sem saber. Os poderosos não sabem que estão cumprindo as promessas de Deus, sem saber. Você pode ser alguém que não sabe que está cumprindo as promessas de Deus, sem saber. Ele está dizendo: eis que o povo dos filhos de Israel. Duas informações importantes no discurso dele: é mais numeroso e mais forte do que nós. Portanto, ele chama a atenção ao se dirigir para o povo, que aquele povo dos filhos de Israel não são poucos agora, são numerosos, mas outra coisa ele diz também: não são só numerosos, eles são fortes. Antes de você chegar e acusar Faraó de genocida, observe em primeiro lugar que o movimento de Faraó não é o de apenas realizar um genocídio, mas é um movimento invejoso. Todos os poderes deste mundo, todos aqueles que buscam poder, sempre estarão entrelaçados às tentações da inveja. Por isso que você vai olhar aquele pirralhinho de gente que parece um faraó dentro de sua casa dando as ordens. E quando você vê o pirralhinho, o faraó, você está assim diante dele. O problema é que esse pirralhinho pede às vezes sacrifícios.
E quando ele não é só um pirralhinho, mas ele é faraó, você tem que sacrificar. Entende? Imagine você, que desde o pirralhinho, há um rei que conquista vários territórios. Ambos caem sempre por causa da inveja. Sempre por causa da inveja. Se você estudar um dia Macbeth, Júlio César, Hamlet, Rei Lear, todos eles, todas as peças de Shakespeare que estiverem tratando sobre temas de governo, estiver tratando de um rei, você vai perceber que a trama da queda é sempre uma trama entrelaçada por inveja. Então veja, se você quer tanto uma coisa, se você quer conquistar tanto uma coisa, coloque uma pulga atrás da sua orelha. Faça a seguinte pergunta: se eu quero tanta coisa, quem é que eu quero matar? Quem é que eu quero tirar da minha frente? Quem está me impedindo de realizar o meu sonho? Quem eu preciso eliminar? Cuidado, você pode estar dormindo com esta pessoa. Todo cuidado é pouco com o invejoso. Porque o invejoso não sabe que está invejando. Ele não sabe. Ele vai descobrir isso aos poucos. Mas se existe algo que a palavra de Deus nos mostra, e que Shakespeare mostrou em suas peças, e confirmam que as escrituras dizem, não porque ele tem razão, mas porque as escrituras têm razão, é de que todo invejoso vai ter um bode expiatório. Todo invejoso vai procurar um culpado para sua infelicidade. Todo invejoso vai apontar o dedo para alguém que o faz infeliz, mesmo ele sendo faraó, mesmo ele tendo tudo, ele ainda assim vai invejar, tendo tudo, e vai apontar alguém como a razão da sua infelicidade, mesmo tendo tudo. Você tem tudo, Deus te deu tudo, você olha para tudo que Deus te deu e você diz assim: meu Senhor, eu não tenho como não ver a sua mão invisível em tudo que o Senhor fez. Mas mesmo assim você se sente insatisfeito e infeliz. E aí você vai procurar um culpado. Você vai apontar um bode expiatório. Veja, é previsível Faraó. Ele tem inveja daquele povo. Aponta para o povo. Mas veja, a inveja só funciona se tiver um interlocutor. Eu não posso invejar sem interlocutores. Eu não posso invejar sem fofoca. Eu não posso invejar sem colocar terceiros no caminho. Eu não posso invejar sem chegar para alguém que está do meu lado e dizer assim: olha, você viu fulano, vai dar problema. Aí fulano já vai olhar, pronto, já tem alguém para... né? E o que acontece? Num mundo em que todo mundo quer ser faraó, o que mais esse povo quer? Encontrar o culpado e malhar o Judas. Isso é linchamento. A lógica do linchamento, ela é irracional. As pessoas vão atacar um bode expiatório sem entender por que estão atacando o bode expiatório. Um bando de jovens, tudo bem criado, educados, estudaram nas melhores escolas, estão com a camisa de time, saindo de um estádio, de repente encontram um outro jovem com a camisa do time contrário e partem para agressão, porque o time perdeu. O menino não falou nada, não disse nada, só estava com a camisa dos filhos de Israel. Pronto, é suficiente para que a pancadaria aconteça. Aí você vai ver no final do dia, pegam todos os rapazes estão perante os policiais, vão prestar depoimento e fazem a seguinte pergunta: por que vocês fizeram isso? E eles começam a dizer: eu não sei, eu não entendi, eu fui tomado por uma loucura, eu fui tomado por uma raiva, fui insano. A inveja nos cega, nos obscurece a alma, faz a gente encontrar inimigos em todos os lugares, faz a gente conspirar contra aqueles que nós julgamos serem a razão da nossa infelicidade.
Então o discurso dele é: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Versículo 10 é tão curioso, porque começa com um enfático vejam. É preciso ver. É como se as pessoas não notassem. Ele está seduzindo um povo que estava acostumado com os hebreus ali, que estava acostumado com os filhos de Israel e não viam problema naquilo. Eles estavam ali com aval do último faraó que os apoiou. Eles estavam, portanto, avalizados. Ninguém via problema entre os filhos de Israel. Eles eram numerosos, eram fortes, e todo mundo estava bem com isso. Ninguém estava preocupado, neurótico com isso. Mas ele diz: vejam. Aí eles vão olhar e ver. É mais ou menos aquela cena, né? Davi matou seus milhares, Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. As mulheres todas cantando, o faraó crente, né? Saul ouvindo tudo aquilo. Por que deram mais 10 para Davi? Desde aquele dia, Saul não via mais Davi com os mesmos olhos, com bons olhos. A inveja corrói o nosso olhar. A inveja gera uma espécie de contaminação dos olhares. Uma pessoa enxergando algo ruim, dali a pouco conspira, e são várias pessoas enxergando ruim, ela é contagiosa. E Faraó está aqui contagiando os egípcios, dizendo: vejam. Parece até uma serpente. Só falta a árvore, mas o fruto ela está oferecendo. Vejam, precisamos usar de astúcia. Veja a palavra aqui, até anotei: nitchakemar. Nitchakemar é a palavra em hebraico para sabedoria. Palavra que não pode faltar na vida de um governante. Quem vai estabelecer princípios de governança, de liderança, precisa desse nitchakemar. Eu até que falei em línguas aqui agora. Nitchakemar. Os irmãos pentecostais se segurem, se controlem. Nitchakemar. Sabedoria, busca de sabedoria. Mas é aquela sabedoria do general, da estratégia. Precisamos usar de astúcia, precisamos ser prudentes. Ou seja, o invejoso diz: olha, há um problema com esse povo que está crescendo e ficando muito forte. Vejam, precisamos usar de astúcia, precisamos lidar bem com essa situação. Essa situação precisa ser resolvida de uma maneira inteligente. Então veja, por detrás de um discurso de prudência, ele diz: vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que ele não se multiplique. Ele está preocupado com o crescimento, a multiplicação desse povo. E para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. É preciso fazer alguma coisa. Então ele está preocupado com, na verdade, duas coisas. Primeiro, com o crescimento desse povo, mas ele está preocupado com o seu poder. Porque nessa época, ou você tinha os Ixos ou os Hititas, que eram os dois povos que, em geral, acredita-se, que faziam frente aos egípcios. Os Ixos, em especial, eles tinham sido expulsos pelo Egito. Então o Egito está assustado, porque eles são numerosos. E eles, além de numerosos, eles estão com o gosto da vingança na boca. E não vem a hora de tomar o Egito, de assalto. Então na cabeça do faraó está aqui: se esse povo de repente
conversa com os Ixos, eles são maiores do que nós. Junta eles com o exército inimigo, nós seremos atacados de dentro e nós seremos atacados de fora. Então ele começa a dar plausibilidade para o ataque ao bode expiatório, que é o povo de Israel. Eles são uma ameaça interna que pode apoiar as ameaças externas do nosso povo. Já pensou se eles se unem aos nossos inimigos? Nós estamos fritos. Imagine você que a situação é complicada de Faraó. Ele quer manter o poder a qualquer custo. Por isso a sabedoria é necessária, mas ela tem que vir antes da inveja. Porque quando a inveja chega primeiro, a sabedoria que se usa é só para realizar os intentos da inveja, e não para autocrítica. Eu estou invejando, não posso fazer isso. Não, a sabedoria, quando vem depois da inveja, ela vai ser inteligência para o mal. Para que esse povo não se multiplique e se alie aos nossos inimigos, precisamos dar conta dele. Então está, de um lado, com inveja, mas do outro lado também está com medo, né? O medo de perder o seu reino, o medo de perder seu reinado, o medo de perder seus privilégios, medo de perder. Não existe nada mais terrível nessa vida do que a sensação de perder as coisas. Eu não conheço nenhum ser humano que diz assim: desde que eu nasci eu amo perder. Eu vejo pessoas como eu dilaceradas quando perdem coisas. Veja, não só coisas valiosíssimas. A gente tem o dom de se desesperar por coisas sem o menor valor. Porque não é mais sobre as coisas terem valor ou não, é sobre não saber perder. Conversava nessa sexta-feira com amigos sobre isso de manhã, sobre como a gente tem dificuldade de aprender a saber perder, não é? E não é fácil. Esse aqui é um menino mimado, talvez Ramsés II, como alguns acham, não é? Mas o nome dele não apareceu na Bíblia. Aparece o nome das parteiras. Você vai ver, na semana que vem elas aparecem. O nome de uma parteira para Moisés é mais importante que o nome desse desgraçado. Mas ele fez todo um plano, viu o problema, o povo está crescendo, está se multiplicando, e eles podem nos ameaçar dentro e fora. Aí vem a pergunta: então, Faraó, como a gente resolve essa situação? Passemos ao segundo ponto, a solução. Veja que solução fofinha. Versículo 11. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. Então nós temos agora uma segunda fase do tempo do povo no Egito. Então guarde bem isso. Uma primeira fase de servidão voluntária. Eles estão ali com um coração grato, cedeu a terra, eles estão tendo o que comer, estão tendo o que beber, estão vivendo numa terra frutífera e servem a Faraó com gratidão. Voluntário, serviço voluntário. Agora não, o regime vai mudar. Com este novo rei, o povo vai ter que trabalhar forçado. E como ele vai fazer o povo trabalhar forçado? Vai botar feitores, pessoas que vão vigiá-los e fazê-los trabalhar dobrado, forçado. Não apenas isso, observe a ironia do texto. Versículo 11: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. A intenção é cansá-los, exaurir, tirar deles o fôlego de vida, tirar deles a razão de viver, tirar deles a alegria, tirar deles a felicidade, roubar deles o senso de gratidão, roubar deles o respeito, roubar deles a dignidade, tirar deles tudo que faz eles se enraizarem no Egito, fazerem eles odiarem aquela terra, fazerem eles terem asco daquela terra, fazerem eles não querer mais aquele lugar e ir embora.
E assim os israelitas trabalharam fazendo o que para Faraó? Olha que ironia. Construíram para Faraó cidades celeiros. Olha aí, essa ideia não é de Faraó, gente. Essa ideia é de um hebreu chamado José. Eles agora vão trabalhar forçados. a dupla ironia, né? Os filhos de Israel, filhos de Jacó, que aprontaram com José, venderam José para os midianitas, que por sua vez venderam para os egípcios, e os egípcios por sua vez fizeram José escravo do Egito. Agora esses filhos de Israel estão todos eles no Egito, e estão sendo feitos escravos, todos eles. E não somente isso, eles são escravos para trabalhar pesado, naquela ideia brilhante que José teve. É aquela hora em que o hebreu vai estar lá trabalhando, com o feitor atrás dele. Ele vai olhar para o amigo dele e não vai dizer assim: como nós fomos parar aqui? Lembra dessa pergunta? A pergunta dele é: de quem foi a ideia desgraçada de construir esses celeiros? Cara, não dá nem para culpar Faraó, essa ideia foi um dos nossos, foi do José. Não só isso, eles estão construindo para Faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Daí a ideia de que é bem possível que Ramsés II tenha sido, talvez, o faraó desse tempo. Mas mais os afligiam, o que acontece? O segundo problema. Então, se o primeiro problema, eles estão crescendo muito, a solução é: vamos tirar desse povo a alegria. Vamos tirar desse povo a sensação de que eles estão num lugar abençoado. Vamos fazê-lo odiar este lugar, odiar este mundo, porque isso vai inibi-los, e eles vão parar de crescer. Então, na cabeça de um materialista histórico, a coisa funciona assim, são os fatos. Vão acontecer as coisas, se nós ajeitarmos as coisas de uma maneira lógica, os resultados inequivocamente serão X, Y, Z. Então ele segue a lógica, ele então usou astúcia, ele usou, eu não vou falar aquela palavra de novo, ele usou aquela sabedoria, usou aquela inteligência, tá certo? Só que agora, para minar, para arrefecer, para que eles não cresçam mais, para que odeiem a terra, para que odeiem José. Mas aí surge um problema. Versículo 12. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, nós sempre fizemos isso, sempre deu certo. O que está dando errado agora? Todas as variáveis estão a nosso favor. Eles tinham que agora reagir de outra forma, mas pelo contrário, a gente oprimiu, e em vez de arrefecer, eles multiplicaram, cresceram ainda mais. Essa é a mão invisível de Deus, aquilo que ninguém explica, o crescimento que ninguém explica, a prosperidade que ninguém explica, a alegria que ninguém explica, o contentamento que ninguém explica, a paz que ninguém explica. Não importa se você está sendo perseguido hoje, se ontem você estava num dia de paz, é uma paz que permanece no dia de paz como no dia de guerra. A mão invisível de Deus faz com que a gente experimente a proteção, o cuidado divino que permanece o tempo todo, mostrando que não é o mundo que diz as cartas e determina os rumos da nossa vida. Jonas, agora você tocou social. Eu não estou nos dias de paz, eu estou nos dias de guerra. Perseguição, eu estou sofrendo, estou passando por dificuldades. Não vejo movimentos da mão invisível de Deus. Eu só vejo catástrofe. Eu só vejo
o fim das coisas numa direção que eu jamais imaginei que Deus pudesse dar. Espere até o final dessa história. Observe que o problema coloca uma pergunta para Faraó e os egípcios. Essa pergunta, a Bíblia responde dizendo o seguinte, final do versículo 12: os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, alguma coisa está acontecendo aqui, que fugiu o nosso controle, que fugiu o que nós esperávamos. Nós não somos tão poderosos assim. Tem alguma coisa acontecendo, nós não estamos identificando. Eu acho que nós erramos na intensidade. A gente usou uma pedra, a gente tem que usar um ácido. A gente usou mecanismos muito frágeis para inibir, a gente tem que inibir com mais força. Mas veja, observe que o problema aparece, eles continuam crescendo, mesmo debaixo da perseguição. Faraó fica inquieto, Faraó não consegue lidar bem com isso, e agora ele já não recorre mais à sabedoria. Aquela palavrinha lá não aparece de novo aqui. Quando nós vamos encontrar a solução do segundo problema, nós não vamos encontrar um Faraó que diz assim: olha, dadas as circunstâncias, nós apresentamos a primeira solução, não deu certo. Imagina a reunião de trabalho. Não deu certo, a gente precisa, tomar um outro rumo. Então uma pessoa ponderada diz: vamos pensar um pouquinho melhor aqui. Não estamos diante de um chefe ponderado. Ele está agora endemoninhado. Sabe quando ele perde a cabeça? Sabe quando ele fica maluco? Ele já não consegue fazer contas. Ele já não consegue mais saber a diferença entre prudência e imprudência. Ele já não consegue perceber que ele perdeu a cabeça, que ele ficou maluco. Ele está como Nabucodonosor, só falta comer grama. Ele está num estado de loucura tão grande, que agora ele já não pensa mais. Veja a solução que ele oferece, versículo de número 3 em diante. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel, lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço era imposto com tirania. Então veja, de uma servidão voluntária para uma servidão forçada, agora para uma escravidão intolerável, uma escravidão violenta, como se as outras não fossem. Mas esta é uma escravidão diferente, pela maneira louca com a qual agora ele está agredindo os filhos de Israel. Estamos lidando agora com alguém que não consegue enxergar a mão de Deus, e que não consegue perceber que ele não está lutando mais com os filhos de Israel. Faraó não está enxergando contra quem ele está lutando. Você, Faraó, que está aqui de manhã, que está sentado aqui, talvez tudo que você está fazendo esteja dando errado, e você não entende. Suas contas dão certo, mas a conta não fecha, e você acha que você está lutando contra XYZ. A única pessoa com a qual você está lutando agora se chama Deus. Faraó não consegue enxergar que ele está lutando contra a mão invisível de Deus. Porque ele só enxerga os filhos de Israel. Porque você só enxerga os eventos que estão acontecendo na sua vida. Porque você só enxerga os chamados fatos. Um crente não pode reduzir os seus olhos apenas aos fatos. Você não pode olhar para o mundo todo caindo, despedaçando ao seu redor, e como um crente dizer: é o fim. Ou como um Faraó: não, vou lutar até o fim. Vamos agora
de invadir a Polônia. Certo? Os poderosos, todo-poderoso o tempo todo. Acho que precisa dar outro microfone aqui, um bastão, viu, Júlio? Está falhando muito. Estamos encerrando já. Para esse final, a solução do segundo problema, obrigado. Os egípcios escravizaram com tirania, servidão, os filhos de Israel. Então nós temos agora uma segunda escalada de violência. Essa agora mais truculenta, mais virulenta. Só que ela também vem acompanhada de uma ironia. Gênesis 1, 27 e 28 diz que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os formou, os criou. E Deus disse uma ordem a eles: cresçam, multipliquem-se e encham toda a terra. Os homens fazem tantas coisas horrendas. Deus então resolve enviar um dilúvio, um juízo, e recomeçar as coisas com uma família piedosa. E quando o dilúvio passa, Deus diz ao homem desta família que agora eles cresçam, multipliquem, se espalhem sobre a terra e encham a terra. Mas aí de repente chega Gênesis capítulo 11, e eles não são mais agricultores, eles são construtores. Eles querem construir cidades, e eles entendem de construção e começam a construir uma cidade com uma torre tão grande, tão grande, tão grande, cuja ambição é chegar aos céus. E Deus, olhando para a ambição daqueles homens que disseram: não vamos espalhar, nós somos tantos, vamos ficar unidos, porque unidos nós somos mais fortes. Deus então desbarata as línguas, e eles não conseguem mais entender uns aos outros, e são obrigados a se espalharem por toda a terra. Agora um faraó está querendo usar as prerrogativas divinas. Agora faraó está querendo fazer o que só cabe a Deus fazer. Está ordenando que eles construam cidades, construam torres, façam as construções e trabalhem no campo. Que este povo trabalhe para o seu poder aumentar, para que ele pudesse ser cada vez mais poderoso. Ele está tomado de ambição, mas ele tem uma grande desculpa. Qual é a grande desculpa? Imagina o faraó chegando para os egípcios e dizendo: cidadãos egípcios, todos estes males estão sendo feitos para proteger nossas crianças, para proteger nossas famílias, para proteger o Egito desta horda de animais. Há uma razão para tudo isso que estamos fazendo. Eu nunca me esqueço, principalmente quando leio essa passagem, de uma frase que aparece lá naquela série Breaking Bad, na voz da Skyler, quando ela olha para o marido, não é? O Walter White, quando ele diz assim: eu sou o provedor desta casa, eu sou o homem que protege essa família. Ela olha para e diz assim: e quem é que vai proteger esta família do homem que protege esta família? Quem vai proteger os loucos que encontram razões plausíveis para dizer que estão cuidando de nós? Os loucos perdem a razão. Justamente por perderem a razão, acabam tomando atitudes tresloucadas. Curiosamente, no 14º episódio da 5ª temporada, que vai encerrar essa série, o diretor deu um nome para esse episódio, chamado Ozymandias.
Ozymandias é o nome grego de Ramsés II, baseado num poema de Percy Shelley, que diz o seguinte: meu nome é Ozymandias, rei dos reis, contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta em redor à decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio. As areias solitárias e planas se espalham ao longe. Esse é o faraó, este é o louco que quer proteger sua família, quer proteger sua casa, quer proteger sua vida, quer proteger as coisas à sua volta. Mas quem nos protege do louco? Essa é a pergunta. Quem nos protege do insano? Talvez você se pergunte, ao olhar todo este serviço que era imposto com tirania, o fato de que aquele povo estava debaixo de uma tirania. E talvez você nessa hora se pergunte: e os leitores de Êxodo, que são os mesmos de Gênesis, e que lendo Gênesis ficavam se fazendo a pergunta: como vim parar aqui? Como nós viemos parar no Egito? Como viemos parar aqui? Qual foi o erro que nós cometemos? Talvez essas perguntas volte a bater no seu coração de novo, como bateu no coração daqueles primeiros leitores de Moisés. Como nós viemos parar no Egito? E talvez a sua resposta seja: por causa dos meus muitos pecados, porque eu fui um louco querendo salvar meu casamento, eu fui uma louca querendo salvar meu casamento, eu fui um louco querendo salvar meus filhos, eu fui uma louca querendo salvar os meus filhos, eu fui um louco querendo salvar meus pais, eu fui um louco querendo salvar o meu emprego, eu fui um louco querendo salvar meu nome, eu fui um louco querendo salvar minha reputação, eu fui um louco querendo salvar, e você esteja dizendo: Senhor, eu estou aqui por causa dos meus erros. Não, você não está aqui por causa deles. Quando você chega a essa conclusão, você é alguém que ainda professa a fé em Jesus, mas a sua história ainda é de um ateu. Você ainda não vê a mão invisível de Deus usando a sua loucura para cuidar de você, para tratar você. Há duas aplicações com as quais eu gostaria de encerrar nosso sermão de hoje. A primeira delas é que a loucura que surge da inveja, do medo de perdermos as coisas, que nos faz apontar culpados e nunca olhar no espelho e ver que nós somos aqueles que precisam da ajuda que vem de Deus, e por isso nós precisamos ouvir: Deus cuidará de ti. Ela só vem se nós percebermos que a mão invisível de Deus está usando até a nossa queda para nos salvar. Ô Jonas, isso é muito difícil. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, mas foi você que disse para o Senhor que não queria mais viver como você vivia. Foi você que disse para Jesus: Senhor, transforma a minha vida, eu não quero mais ser como eu sou, muda meu coração, muda a minha história. Ele te derrubou, Ele está por detrás da tua queda. Não, eu achava que era Satanás. Não, Satanás não tem essa bondade, essa misericórdia toda assim não. Satanás não tem esse cuidado todo que você está querendo não que ele tenha. O Deus que faz a ferida é o Deus que sara a ferida. A gente não consegue entender os métodos de Deus, a gente não consegue entender a maneira de Deus disciplinar o seu povo,
Mas quando a gente entende, a gente percebe que a maneira como Deus está trabalhando todas as coisas é tão gloriosa, que Ele vai tocar Faraó de um lado, vai fazer Faraó sofrer de um lado, as consequências da sua loucura, mas ao mesmo tempo vai fazer o seu povo ser transformado em meio a sofrimentos, em meio a dores. E a gente se pergunta, mas como Deus pode fazer algo dessa forma? Deus não poderia me ensinar sem dor? Deus não poderia cuidar de mim sem dor? Deus não poderia transformar-me sem dor, sem me causar dor? Será que Deus não poderia mudar minha vida sem me tocar de uma maneira tão doída, tão dolorosa? Diga isso hoje, sinceramente, para Jesus Cristo. Diga isso olhando para Jesus Cristo: Senhor, porque Deus me toca tão duramente para me transformar. Diga isso olhando para o Cristo com sua cabeça perfurada por uma coroa de espinhos. Diga isso olhando para um Cristo com seu lado atravessado por uma lança. Diga isso para um Cristo com seu corpo triturado com os flagelos romanos. Diga isso para um Cristo que, quando teve sede, bebeu fel e vinagre. Diga isso olhando para um Cristo que teve as suas mãos e os seus pés furados pelos pregos naquele senho, naquele lenho. Diga isso olhando para Jesus Cristo sofrendo naquela cruz, dizendo: porque o Pai está me ferindo para me transformar. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio para testificar acerca da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Ele, João, não era luz, mas veio para testificar acerca da verdadeira luz. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Faraó não conheceu Jesus, o povo de Deus não recebeu Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória de Deus. O povo de Deus não viu a mão invisível de Deus na cruz. Os romanos não viram a mão invisível de Deus naquela cruz. Eu e você temos tanta dificuldade de ver a mão invisível de Deus nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nos nossos traumas, nos abusos que sofremos, nas dores que sofremos, nas angústias que sofremos. Não vemos a mão de Deus. No entanto, a mão invisível de Deus não pode ser vista, né? Porque se ela for vista, ela já não é mais mão invisível. Ela não foi feita para ser vista. Ela não foi feita para ser percebida. A mão invisível de Deus, ela não é visível, como o próprio adjetivo diz, porque não é sobre ver, é sobre crer nesta mão. Não é ver a mão de Jesus, é crer na mão de Jesus. Não é sobre ver Deus, é sobre crer em Deus. Não é sobre ver as ações de Jesus te salvando, é crer em Jesus. Por isso minha pergunta para você nesta manhã é: onde está a sua fé? Onde está a sua fé?
Os teus olhos eu já sei onde estão, estão no mesmo lugar onde os meus olhos estão, nas dores, nos sofrimentos, nas provações, nas tentações, nas lutas contra Satanás, nas lutas que nós enfrentamos diariamente neste mundo caído. Eu sei onde os seus olhos estão, porque onde os teus olhos estão, os meus olhos também estão. Mas o Evangelho não é sobre o que nós estamos vendo. O Evangelho é sobre aquilo que nós não vemos, mas somos desafiados a crer na mão invisível de Deus. E aí você pode estar dizendo: Jonas, agora chegou na hora mais difícil. Pois é a hora que você vai ter que, infelizmente, lutar com Deus, e não tem jeito. Não tem conversão sem luta. A pior coisa do mundo é um crente sem lutar com Deus, porque ele nunca é convertido. A maior parte daqueles que crescem na igreja passam por isso. Crescem na igreja, tudo amigo de Deus, tudo bando de anjinho. Crescem na igreja, recebem todos os ensinos, aí começa a escola, né? Aquela coisa lá, transição para a faculdade, a cabeça vira, a gente fica doidão, loucão, né? Começa a fazer umas coisas muito loucas, a gente começa a duvidar do que a gente crê, começa a fazer umas coisas esquisitas, não é isso? Até o dia em que um sofrimento nos faz acordar e dizer: quem eu sou? Te acorda, aquilo te desperta e faz você descobrir que não existe conversão genuína se antes você não lutar com Deus. Você quis ficar o tempo todo do lado de Deus, então todas as vezes que era para confrontar a obra de Deus, o que Deus estava fazendo, imagina, não vou confrontar Deus, imagina, vou falar que Deus está me fazendo sofrer, imagina, eu prefiro ocupar aquela posição de alguém que diz: sim, Senhor, pode mandar mais 1 quilo de sofrimento, Faraó é pouco, pode mandar mais 3 faraós aqui para mim, Ramsés II não é nada perto do que eu estou passando hoje, pode vir mais. O céu não é para você não, viu? O céu é para gente que briga com Deus, porque só há conversão nessa briga, só nessa conversão, só há céu, quando nessa conversão, essa luta, é uma luta em que de fato você está dizendo para Deus o que você quer, e você vai perceber que toda a sua luta, seja você alguém que cresceu na igreja, seja você que cresceu fora da igreja, a luta é a mesma. A gente não consegue dizer isso com todas as letras, mas no dia da nossa conversão a gente diz: eu quero ser Deus, eu quero mandar em tudo, eu quero controlar, eu quero dar as cartas de tudo, eu quero definir o meu destino, eu quero definir os rumos da minha vida, eu quero definir o que vai acontecer amanhã, eu quero definir o que vai acontecer depois de amanhã, eu estou dizendo isso. Quem vai agora dar os rumos da minha vida sou eu. Aí pronto, aí está nascendo um crente, está vendo? Porque agora não tem mais aquele diabo disfarçado de anjo, não é? Porque a Bíblia nos diz isso, né? Que Satanás ele se apresenta como anjo de luz. Então a gente tem um monte de gente que cresce na igreja assim, como um bando de demôniozinho, né? Disfarçado de anjo. Mas é quando cai o anjo, e aí vem um demônio. Meus irmãos, eu dou glória a Deus, eu falo aleluia. As escamas caíram, a máscara caiu, a performance caiu, o teatro de ser crente caiu, o faz de conta de acreditar em Jesus caiu, o faz de conta que cresci na igreja, nasci na igreja, sou filho de crente, neto de crente, crentinho sou, caiu. As máscaras caem, sobra só o lodo, sobra só a loucura, sobra só o poder, querendo controlar todas as coisas, inclusive Deus. E aí é nessa hora, meus irmãos, que a gente conhece o poder de Deus. A gente espera que Ele vai nos esmagar, que Ele vai nos destruir, que Ele, agora que eu disse tudo e Ele já sabe quem eu sou, Ele vai me expulsar da igreja. Já vou pedir já a resignação, não, vou pedir já para, me façam um favor, me excluam, poupa o presbitério de fazer qualquer coisa, me exclua, porque isso aqui não é nem penitente, eu não sou crente. É nessa hora que
A gente vê o Deus Todo-Poderoso, em vez de dizer, agora é hora de você sofrer, é hora de Ele acolher, te abraçar e dizer, agora sim está nascendo um crente. Pela primeira vez, você disse a verdade em suas orações. Qual foi a última vez que as suas orações disseram de fato a verdade para Jesus? Qual foi a última vez que a sua oração era realmente o que você queria? Se você não tem coragem de dizer tudo o que o seu coração pensa e sente para Deus, você ainda não teve um encontro suficiente com Deus que abraça homens de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios. Minha pergunta para você nesta manhã não é se você vê a mão de Deus, mas se você vê o seu orgulho, se você vê a sua vaidade, e se há em você arrependimento suficiente para dizer, Senhor, não quero mais, eu estou destruído, eu preciso ser reconstruído, faz a tua obra em minha vida. Eu queria orar com você nessa manhã. Não importa se você está vendo o seu casamento caindo aos pedaços, se no seu trabalho você está vendo tudo indo de mal a pior, não importa se sua vida espiritual com Deus está em frangalhos, não sobra nada, você não consegue ler a Bíblia, não consegue desenvolver amizades espirituais, você só consegue se envolver com pessoas que não querem absolutamente nada com Deus, e você não consegue se livrar de tudo isso. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você que está lutando contra vícios, que tem te destruído e feito você se tornar uma pessoa louca, capaz de fazer tudo, por causa daquele gole, por causa daquela fumada, por causa daquela cheirada, por causa de toda aquela experiência desgraçada que você tem vivido e não sabe como livrar disso. Eu quero orar com você nessa manhã. Se existe algo que Deus sabe fazer, é curar e restaurar. E não há coração arrependido, a Bíblia diz, que Deus rejeita. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai querido, são grandes as aflições, são inúmeras as lutas, mas a gente ainda está aqui em pé. A gente tinha tudo para ser destruído, mas nós não estamos destruídos. O povo de Israel tinha tudo para ser aniquilado, mas cresceu ainda mais. Aquela sarça ardente no Monte Moriá tinha tudo para ser destruída, ela está pegando fogo, Senhor. Ela tem de ser destruída, mas ela permanece mesmo incendiada, porque ela é como Moisés, ela é como os filhos de Israel, ela é como eu e meus irmãos somos, sarças ardentes. Temos tudo para ser destruídos pelo fogo, mas ainda estamos vivos, ainda estamos em pé. Temos tudo para ser aniquilados, fazemos tudo para perder tudo ao nosso redor, mas ainda assim estamos em pé. Somos como sarças que ardem e não se consomem, ardem e não são destruídas. E a gente não consegue entender o porquê, mas hoje tua palavra nos deu uma resposta. O fogo que incendeia a sarça que somos é a tua mão invisível, que nos mantém em pé no meio da fornalha, que nos mantém em pé em meio às chamas. A mesma mão invisível que manteve o filho pendurado no madeiro, resistindo até o último instante, não nos livra desta sarça ensandecida,
Nos livra, Senhor, de nós mesmos, da nossa tirania, de sermos o tirano que quer fazer as coisas do seu próprio jeito, que não consegue entender que está lutando com o Senhor. Senhor, vem de encontro a esse irmão, essa irmã que está lutando contra o Senhor há tanto tempo sem saber. Talvez hajam aqui irmãos que estavam lutando, achando que estavam lutando contra Satanás, quando na verdade estavam lutando contra o Senhor e ainda estão lutando contra o Senhor. Não percebem que essa luta é em glória, que o Senhor está nesta luta, e quando o Senhor está numa luta, o Senhor nunca perde uma batalha. O Senhor vai vencer nossa vaidade, o Senhor vai vencer nosso orgulho. Para nossa felicidade, o Senhor vai nos vencer. Que a nossa conversão seja o fim dessa luta, que a nossa conversão seja o convencimento de que não conseguimos vencer o Senhor, e por isso nos entregamos totalmente ao Senhor para sermos transformados. Senhor, usa irmãos e irmãs aqui nesta igreja como discípulos do Evangelho, capazes de serem usados também para transformar outras pessoas, e que eles e elas não percebam que estão sendo usados pela mão invisível, pela tua mão invisível. Usa esta igreja para teu louvor e para tua glória. Usa esta igreja para transformar pessoas ensimesmadas, egoístas, em pessoas generosas, capazes de se doarem para o reino, capazes de se doarem para o Senhor, capazes também, Senhor, de perceberem que o teu tratamento nos faz felizes, de que não há sofrimento que não traga em si o desafio do contentamento, que vem justamente pelo fato de sabermos que os sofrimentos não são sem uma razão. Visita-nos nessa hora, Pai, e traz conversão neste lugar. Essa é a nossa oração hoje e sempre. Fazemos isso no nome daquele que por nós sofreu no madeiro, Jesus o Cristo.